Ministério Pão Vivo, na apresentação de mais um vídeo dentro de nosso tema Já Não Haverá Demora. Olha, nos últimos vídeos nós temos dado uma ênfase ao reino, isto é, ao reino de Deus. Essa ênfase, ou para dar esta ênfase, a gente usou o exemplo máximo, o Senhor Jesus Cristo, que começou o seu ministério dizendo: o reino de Deus está, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante a ênfase que se dá ao reino de Deus nos escritos apostólicos. Mas antes disso, João Batista, Jesus, e é interessante a divisão daquilo que Deus tem reservado para nós. Aliás, então, aquilo é tão importante que Paulo falou: olha, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais passou pela mente do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos que saber também que esta grandeza, este algo indescritível, que o apóstolo chama depois lá em Hebreus 2:1, de grande salvação, tudo isto é dividido em partes. Tem a parte do reino, tem a vida eterna, algo que a gente ainda vai chegar lá, ainda vamos estudar. Mas é impressionante ver a ênfase dada ao reino. Quando a gente chega em Apocalipse, o livro das revelações, você vê que o céu inteirinho se envolve na divulgação, na revelação dos mistérios do reino. Lá em Apocalipse 17, João teve aquela visão, que a princípio, uma visão estranha. João viu uma prostituta bem trajada, montada numa besta vermelha, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E João, diante desta visão estranha, ele ficou como que assustado. Interessante a intervenção do anjo, um daqueles anjos que tem as 7 taças dos últimos flagelos da ira de Deus. Ele interveio perguntando, dizendo para João: por que você está admirado? Eu vou te mostrar, eu vou te revelar o mistério da mulher e da besta sobre a qual a mulher está montada, das 7 cabeças e dos 10 chifres. As 7 cabeças são 7 montes, note bem, que ele foi pormenorizando. São 7 montes, mas também
são 7 reis. Aqui se começou, através dos tempos, uma interpretação falsa, levando a visão para algo que ela não diz. Interessante que a maioria olhou bem. 7 montes, a única cidade que está edificada sobre 7 montes é Roma. Então começou essa descarga, esta pregação falsa, este ensino temerário sobre Roma. Mas há uma falha aqui, até na geografia. Roma não está edificada sobre 7 montes, mas sobre 7 colinas. E há uma diferença entre montes e colinas. E também esqueceram de um lado da palavra do anjo. O anjo foi claro. São 7 montes, mas também são 7 reis. E o texto, aliás, o contexto seguinte logo indica que o anjo não estava falando, que a profecia não fala de cidade, de grande cidade, mas a profecia fala de reis. Ele disse, são também 7 reis. 5 já caíram. Bem, vamos falar quem são estes 5 que o anjo estava dizendo, 5 já caíram. Já tinha passado Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Olha que precisão. 5 já caíram. 1 existe. Qual que existia quando o Apocalipse foi escrito? O Império Romano. Então já deram, ou já deu 6. 1 ainda não veio. E quando vier, há de durar pouco. Qual é este do qual o anjo estava dizendo? 1 ainda não veio. Simplesmente ele estava se referindo ao reino do anticristo, ao reino da besta, que ainda não veio, é futuro, era futuro para o anjo no tempo do Apocalipse, ainda é futuro para nós. Veja a precisão da palavra profética. 1 ainda não veio. E quando vier, há de durar pouco. Você já sabe, né? Que o reino do anticristo, baseado na profecia das 70 semanas, Daniel 9:27, o reino do anticristo durará apenas 7 anos, 1 semana, sendo que a primeira parte, a primeira metade, 3 anos e meio, tempo de bonança, tempo de segurança, e o último tempo, a última parte, aquela parte que Jesus chamou de a grande tribulação, aquela parte que o profeta Daniel chamou de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, aquela parte que no Apocalipse 13, verso 5,
chama de 42 meses. Notou a precisão quando eu disse que o céu todinho se ocupou em revelar, em mostrar as coisas alusivas ao reino? Está provado aí, mas para ficar bem indelével na nossa mente, vamos repetir o que o anjo disse para João. Os 7 montes são também 7 reis. 5 já caíram. Quais são estes 5? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. 5 já caíram. 1 ainda existe. Qual? O que existia no tempo que o anjo estava falando? O Império Romano. 1 ainda não veio, e quando vier, há de durar pouco. Este último, repetindo tudo o que eu já falei, porque eu estou sendo pedagógico, para que você absorva, aprenda. Esse 1 que não veio, mas quando vier, há de durar pouco, é o reino da besta. O último reino do homem. O último reino do tempo dos gentios. Serão, então, no escopo geral, 7 reinos, 7 impérios. E depois vai começar o reino de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai instalar o seu reino, aquele reino que o profeta Daniel disse para Nabucodonosor. Este reino será eterno, não passará os seus domínios a outro, mas durará para todo sempre. Final, lições aprendidas. Vamos ficar atentos a cada lição que a gente está aprendendo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Aleluia. Amém e amém.